que eu faço nas aulas, né? Então, só para a gente entender, mas o que é o dualismo, né? O dualismo é de origem filosófica grega aristotélica, só para a gente entender de onde surgiu isso, tá? E não propriamente da teologia bíblica. Agostinho e Tomás de Aquino, Agostinho lá no século V, se não me falha a memória, sexto, né? 500 e pouco. E Agostinho já bem mais para frente, São Tomás de Aquino bem mais para frente, foram quem introduziram no pensamento cristão essa ideia de dualismo, essa ideia de que há coisas santas e profanas. Havia uma heresia, né, a gente vai ver lá em 1 João capítulo 4, primeira carta de João, uma heresia já no Novo Testamento, que a gente chama de gnosticismo. Capítulo 4, 1 João, primeira carta, tá, no Evangelho, capítulo 4, verso 1 ao 3, diz assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Havia, 1 João capítulo 4, verso 1 ao 3. Já havia naquela época de João, algumas pessoas lá chamadas de gnósticos, né? Gnoses vem de conhecimento. Então eles declaravam que assim, a carne para nada presta. A carne aqui não presta para nada nenhum, é corrupta. Sendo corrupta, jamais Deus puro e santo poderia habitar numa carne. Se a carne para nada presta. Então Jesus não veio em carne, ele só veio em espírito. Aí João combate todo espírito que diz que Jesus não veio em carne. Esse é o espírito do anticristo. Tem um monte de texto que vai falando, né? E a encarnação de Cristo é uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas. Mas a questão é, de onde vem isso aqui? A gente está falando aqui do primeiro século, né? Da era cristã. E a filosofia, ela é anterior, 300 anos pelo menos, né? Então, Sócrates, Aristóteles e Platão, eles são bem anterior a Cristo. Mas eles já tinham essa ideia, os gregos tinham a ideia que existia um mundo das ideias. E era superior, inclusive, a esse mundo material. Então eles faziam essa dicotomia. Mundo das ideias, né? Mundo místico, tá? Metafísica, esse é o termo, né? E a questão material. E a material é inferior. Inclusive, eles entendiam que o corpo era a prisão da alma. E quando a pessoa morria, ela se libertava, né? E essa era a ideia grega, a filosofia grega. Olha só. Então, o que a gente tem de pensamento que as coisas espirituais elas são superiores às materiais, é um não entendimento do que é a teologia bíblica, que na verdade diz que tudo que é material tem uma origem no espiritual. Né? Tudo que Deus cria, a Bíblia diz, é bom. Não há nada ruim no que Deus cria. O pecado afetou a criação de Deus, é fato. Só que não deixou de ser bom porque Deus a resgatou. Vai haver um dia que todas essas coisas vão convergir em Cristo e serão restauradas. Olha que coisa interessante sobre a criação de Deus, né? Ela é boa, a gente vai ler isso aqui daqui a pouco, mas só essa questão assim de santo e profano, né? De material e imaterial, de aquilo que a gente sempre considera assim, não, a carne a gente remete às coisas ruins, né? Só que a carne como se for, houve na era da igreja, lá na era medieval, a igreja, ela católica, né, no caso, ela colocava que assim, tudo que é prazer da carne, isso não é de Deus, não é bom. Qual que era o estereótipo da espiritualidade? O monge reclusava de tudo e ficava lá orando, meditando, né, jejuando, aquela coisa toda. Qual é a ideia que nós temos hoje? Quem é espiritual? O cara que se recusa no monte, jejum, oração, Bíblia, pudesse fazer uma tenda no meio da igreja e ficava lá dia e noite. Isso é espiritual, isso é espiritualidade. Não é essa a mesma ideia que nós temos? A pergunta é, será que a Bíblia ensina isso? Ou isso é fruto, né, desse pensamento grego que veio se arrastando, que João combateu, mas que Agostinho e São Tomás de Aquino introduziram na teologia e é o nosso pensamento hoje? E a gente vai tentar falar nessas próximas aulas, não vou falar nem hoje que não dá mais, mas nessas próximas aulas sobre essa realidade. Essa dualidade não existe na ótica bíblica, na cosmovisão bíblica não existe. Tá? Essa questão
Tudo é santo para o santo, tudo é puro para o puro, diz a Bíblia. Como eu disse, não é a minha crença, a minha ótica, a minha opinião que mudam a realidade. Se Deus disser assim, é assim, acabou. Não é o que eu entendo que vai alterar aquilo. Então, por exemplo, isso aqui é de Deus ou é do diabo? O que é do diabo? O que pode ser do diabo, eu pergunto? Só se ele tivesse algum poder criacional. Ele não tem, não criou nada. Quem cria as coisas? Deus. E Deus criou todas as coisas e disse: é bom, abençoou. Ponto final, irmãos. E o que Deus abençoou, quem é que pode revogar isso? Quem é que pode amaldiçoar o que Deus já abençoou? Será que Satanás tem mais poder de amaldiçoar? Veja bem que coisa interessante, a ótica religiosa trabalha nessas questões. O Antigo Testamento, a gente percebe que o judaísmo foi construindo essa ideia de que assim, tinha coisas puras e impuras. Deus estava ensinando de fato algumas coisas lá, mas a revelação de Deus é o Novo Testamento. A revelação, né, plena de Deus é o Novo Testamento, e mais ainda em Cristo. Então o que acontece? Por exemplo, na antiga aliança, na estrutura religiosa, quem tocasse um morto estaria impuro e não poderia participar da cerimônia, nenhuma cerimônia religiosa. Mas Jesus toca num defunto, toca no morto. O que acontece? Jesus fica impuro? O contrário, o morto que ressuscita. Se alguém tocasse em alguém que tivesse um fluxo de sangue, tal, ficaria impuro. Uma mulher que tem um fluxo de sangue toca em Jesus. Quem é que purifica ou impurifica alguém lá? Não é? O poder do Evangelho de restaurar aquilo que o pecado contaminou é muito maior do que o poder da corrupção. Então, irmão, se nós temos um entendimento correto, biblicamente falando, a gente jamais vai achar que isso aqui eu não posso tocar. Isso aqui eu não posso... Isso tem aparência de piedade, como disse Paulo em Colossenses. Isso dá uma aparência de espiritualidade. Nós lemos esse texto alguma vez? Não. Vamos ler capítulo 2 de Colossenses? Me lembrei agora desse texto. Vamos lá, vale a pena a gente ler. Colossenses, capítulo número 2. Paulo vai trabalhar sobre essas questões mesmo. Versículos de número 20 ao 23. Mas na verdade vos digo que Paulo vem trabalhando isso, né? Seria muito bom vocês lerem em casa aí depois. Colossenses capítulo 2. Eu vou ler do verso 20 ao 23, mas seria muito bom vocês lerem desde o verso de número 1, porque inclusive o 13 e o 14, 13 e 14, né? Eu não vou ler não, mas só para falar aquilo que a gente estava conversando aqui, que na cruz de Cristo tudo foi resolvido, toda a maldição ficou lá cravada na cruz e está tudo certo. Toda a dívida que nós tínhamos diante de Deus, Jesus pagou, toda, está escrito, verso 13 e 14, mas vamos ler só o 20 ao 23, tá? Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, de devoção voluntária, de humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Veja bem, né? Então, esse povo aqui na igreja de Colossos estava mais ou menos com essa ideia também, porque havia esse sincretismo, né, religioso na igreja de Colossos lá, e Paulo foi combatendo. Havia um judaísmo distorcido, eles aceitaram o cristianismo, mas não ainda completo, e havia todo um conjunto de doutrina pagã, e Paulo foi corrigindo. Falou, não, essas coisas, guarda de sábado, lua nova, essas questões todas, elas são equacionadas pelo sacrifício de Cristo, resolvidas pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. A obra de Cristo já resolveu tudo o que precisa ser resolvido, purificou tudo, não só o ser humano, mas toda a criação foi redimida. O sacrifício de Cristo não teve só esse efeito que a gente pensa resgatando o ser humano. O sacrifício de Cristo possibilitou uma recriação em tudo. A gente vê em Apocalipse, né? Tudo isso vai ser restaurado. Por quê? Porque Cristo na cruz do Calvário fez isso. Não só a criatura, o ser humano, mas toda a criação, o sangue de Cristo, capítulo 4 e capítulo 5, se a gente ler, não precisa nem dos 22 capítulos de Apocalipse, o 4 e o 5 já resolve essa questão, fica muito claro, né? Então, só para a gente entender aqui,
Quero ler com vocês, 1 Coríntios, capítulo 8, para a gente entender. Houve alguma pergunta? Não, né? Porque eu estou aqui meio embalado, me empolguei agora, de repente alguém fez alguma pergunta. Não? Está tudo certo? Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 10. Na verdade, assim, irmãos, eu vou ler o capítulo 8 com paciência com vocês. Vocês não estão mesmo assim apressados, né? Se não der para a gente ler hoje, a gente lê na próxima. Não lê, né? Explicar, a gente lê na próxima aula, tá? Explica na próxima aula. Mas vamos ler assim, compassadamente. Vocês tentem me ouvir e acompanhar. Na versão de vocês talvez sejam diferentes, tá? Mas só para a gente construir um entendimento a partir do texto. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, conhecimento, né? Conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, porque perguntaram para Paulo, e o que nós comemos aqui, né, que são sacrificados aos ídolos? Na cidade de Corinto, preste atenção nessa informação aqui que era importante, tá? Na cidade de Corinto, onde a igreja estava localizada, tudo que era comercializado, tudo, antes era oferecido aos deuses pagãos. Tudo. Então, eita, e se eu comer alguma bala de Cosme e Damião? Irmão, aqui os irmãos aqui comiam de tudo. Era Cosme, Damião e outras coisas mais. Tá? Então, Paulo vai trabalhar essa ideia que eles ficaram preocupados. E agora? Porque tinha essa questão, né? Existe algum poder místico, existe alguma coisa mandingada, macumbada, existe algum negócio aqui que se eu comer... Um dia eu fui, não sei se eu falei isso para vocês, um dia eu estava na visita, né, com um grupo de irmãos, e aí tinha, na sala de uma outra irmã tinha uma planta, eu não sei como chama aqui, se é a mesma coisa, mas lá em São Paulo é a espada de São Jorge, uma plantinha assim, né? Espada de São Jorge. Isso. E aí a irmã disse, não, vamos ter que orar nesse negócio, tem que jogar essa planta fora e aquela coisa toda. E eu falei, meu Deus do céu, mas essa espada de São Jorge, será que está macumbada? Será que não é uma plantinha? Coitada da plantinha. Tem gente que tem medo de coruja, irmãos. Né? Coruja assim, então a coruja olhou para mim, vou ter 7 anos de azar, alguma coisa assim, não é o gato, né, que passa, né? Mas a coitada da coruja, veja umas corujinhas aqui na aula aqui, ó. Coitada daquele olhão dela, acho que ela quer ler Bíblia. Tadinha daquela bichinha, fica atribuindo a ela um negócio que não tem nada a ver com a criação de Deus, né? Eu penso que aquele olhão é que ela quer ler Bíblia. Assim, dá uma virada assim. Então, assim, a criação de Deus, uma planta que o diabo ele utiliza da ignorância humana para confundir a respeito das coisas, é fato. Agora a gente não pode, irmão, a partir de uma ignorância, achar que isso é uma verdade, ou seja, que aquilo lá não é de Deus. Se faz parte da criação de Deus, é de Deus. Se é usado com outras finalidades, é outra história. Entende? Eu posso usar um dom de Deus, dom espiritual, com a finalidade pecaminosa. Eu posso usar até aquilo que Deus me deu a partir do sacrifício de Cristo com a finalidade pecaminosa, um dom de Deus. Quantas pessoas não usam aí o dom de profecia para mentir, para enganar, para falar um monte de bobagem, manipular o povo? Quantas pessoas usam o dom de administração, o dom do pastorado, o dom do ensino para enganar o povo, manipular, tomar vantagem sobre si? Eu posso usar o dom de Deus, um dom dado pelo Espírito Santo, com finalidade errada. Também posso usar qualquer coisa na criação de Deus com a finalidade errada, mas isso não faz com que aquilo não seja de Deus. Entende onde eu quero chegar? Sim. Então tudo é de Deus, irmãos, tudo é de Deus. Nós vamos ler aqui, eu falo que a gente vai ler tudo, não lê nada, parece, né? Eu fico só falando aí, a gente não, uma hora chega lá. A gente vai ler aqui que quando a gente recebe as coisas no entendimento, desse macro entendimento, irmãos, tudo aquilo está abençoado, está tudo certo. Agora Paulo vai trabalhar a consciência fraca das pessoas. Aí a gente tem que ter uma cautela, que a gente também não vai querer enfiar a goela abaixo no entendimento que nós fomos guiados por Deus pela compreensão bíblica. Esse é o ponto que Paulo trata tanto em Corinto quanto lá em Romanos, capítulo 14, sobre o irmão fraco na fé. Só pode comer um legume? Come um alfacezinho aí, não vai prejudicar o irmão. Você come carne? Coma carne. Você é mais experimentado na consciência, é mais amadurecido, então fica com isso para você e não queira prejudicar o irmão. Mas Paulo reconhece, inclusive, tem irmãos que têm uma compreensão, uma consciência cristã assim rasa, um negócio assim que é complicado, e ele entende que tem uns que chegaram à maturidade, mas nós temos que perseguir
essa maturidade. Nós temos que viver nessa plenitude que o Evangelho, nessa ótica que o Evangelho nos proporciona, porque a vida fica muito mais tranquila, bonita, abençoada, mais leve, inclusive, né? Porque tem uns irmãos aí que vê demônio em todo lugar. Oh, meu Deus, é uma luta, é uma angústia. Eu não sei nem onde eu estava mais. 8, né? Capítulo 8 aqui. 1 Coríntios 8, verso ali até o 4, não foi? Não, até o 3. Até o 3, vamos no 4. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Paulo está falando dessa declaração que existe no imaginário coletivo da humanidade na história. As pessoas falam, existe Deus, existe esse Deus, é o meu Deus, é aquele Deus. Mas Paulo está dizendo, só existe um Deus. Os outros todos são fruto de uma imaginação coletiva, histórica do paganismo. Não é, irmão? Então, um dia eu falando isso aí para um irmão, eu falei, irmão, não existe outro Deus. Não, mas está escrito em 2 Coríntios, acho que ele até citou o texto, capítulo 4, verso 4, se não me falha a memória, que diz assim, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, né? Está escrito isso aí. Ele falou, está vendo? Ó, a Bíblia está dizendo que tem um Deus. Não, a Bíblia não está dizendo que existe um Deus. Paulo está trazendo, inclusive como ele está trazendo aqui, como os povos pensam, que existem deuses. Ele fala, o Deus desse século, que aí é o Deus desse século no sentido que Satanás influencia esse sistema que João vai chamar que o mundo jaz no maligno. Que mundo é esse que ele vai citar? Não é o mundo criação de Deus, não. Tá certo? Quando a gente pega a palavra mundo, pelo menos 3 ou 4, né, aplicações dele tem no Novo Testamento e é o contexto que vai determinar o significado. E mundo que João fala é o sistema governado por Satanás corrupto, homens maus. Aí sim, Satanás governa o coração de homens corruptos. Aí sim. É só até aí. E isso tudo com a permissão de Deus. Porque se Deus não refreasse, não colocasse limites em Satanás, né? Tem um salmo que diz lá, ora se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ele teria nos engolido vivo, irmãos. Se a Satanás ia assim, tripudiar na vida da pessoa, ia bagunçar com a vida dela, para depois levar para o inferno, ele engolindo vivo o ser humano, tanto ódio que ele tem, né? Então por que não faz isso? Por que o mal ele não se alastra a ponto de destruir a humanidade? Porque o mal não tem limite. Essa é uma das provas da existência de Deus. Porque se o mal não tem limite, por que tudo não acabou? Porque Deus é quem refreia isso. A Bíblia vai falar sobre isso. Então as rédeas da criação estão na mão de Deus. Ele faz o que Ele quer, irmãos. Lá o Provérbios 22, verso 1, né? Está escrito que assim como ribeiros de águas, assim o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer Ele inclina. É Ele que coloca reis, tira reis. Então as pessoas ficam apavoradas, né? O anticristo aí, Bolsonaro, Lula, sei lá quem mais. Irmãos, nosso Senhor e a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa segurança é Cristo. Eu não estou preocupado, a gente sofre as consequências, a gente sabe do desdobramento, né, de todas as questões aí, mas assim, nós confiamos em Deus, irmãos. Nós sabemos que o nosso Senhor é quem está regendo a história. Na sua soberania, eu não entendo todos esses meandros, essas questões que acontecem, porque eu não tenho capacidade para isso. Mas eu sei que o meu Senhor, Ele está nos conduzindo para onde Ele quer que a gente vá. Isso é fato. Somos a noiva de Cristo, né? Como a noiva vai entrando assim para encontrar com o noivo, naquele passo cadenciado, né? O noivo não vai apavorada, desesperada. Você já viu alguma noiva entrando assim? Desesperada não, né? O noivo está lá, ela vai naquela marcha nupcial. Então assim, nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo ao longo da história. Fúria infernal, fúria política, fúria cultural, econômica, a fúria dos homens, o gênio do mal. Lembra daquela música? Os assembleanos sabem o que eu estou falando aqui, no coral que a gente cantava e tal. Né? Então, toda essa fúria satânica humana, elas não são pares para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está nos conduzindo tranquilamente. A Igreja de Jesus vai muito bem, obrigado. O que vai mal das pernas é o movimento religioso do nosso país, aí vai muito mal, né? Mas a Igreja de Cristo está tranquila, está sendo conduzida por Cristo ao longo da história, e nós vamos ter o final que Ele disse que nós teríamos, irmãos. Que diremos, pois, essas coisas. Lembra do texto? Romanos capítulo 1, capítulo 8, verso 31, estou ruim hoje.
Romanos capítulo 8, né? Verso 31 ao 38. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós. Não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem, pois, os condenará, se foi Cristo que morreu, antes ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós? Porque estou certo que nem a fome, nem o perigo, nem a nudez, nem a espada poderá nos separar do amor de Cristo. Somos levados como ovelhas para o matadouro todos os dias, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o cântico de vitória que Paulo descreve nesse trecho, irmãos. Só para a gente entender, a gente precisa ter essa visão. Nosso Senhor é Senhor de tudo e de todos, só que sobre uns é por direito e sobre uns é de fato, porque esses de fato reconheceram quem Ele é e fazem as coisas voluntariamente e obedecem com prazer e alegria. E os outros, quando Deus quer dar uma ordem, dá e acabou, pronto, acabou. A voz de Deus, diz o Salmo, quando Ele ecoa a sua voz da eternidade até os animais, lá que eu esqueci, tá prêmio da luz. Tem esse texto aí no Salmo, né? A voz do Senhor ecoa da eternidade e não tem quem resista. Se Ele dá uma ordem, né, de Criador, soberano, as coisas acontecem. Não tem como não acontecer. Mas vamos lá, que eu acho que não dá tempo mais de nada. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.